Olá, vamos continuar a nossa leitura do livro O Estado Empreendedor, no capítulo 2, Tecnologia, Inovação e Crescimento. Você pode ver a era do computador em toda parte, menos nas estatísticas de produtividade, Slow, 1987, página 36. Em um relatório especial sobre a economia mundial, a revista The Economist, de 2010, declarou: uma agenda de inovação inteligente, em suma, seria bem diferente daquela que a maioria dos países ricos parece favorecer. Teria mais a ver com a liberação dos mercados e menos com a escolha de vencedores. Teria mais a ver com a criação de condições para o surgimento de ideias brilhantes e menos com promessas como empregos verdes. Mas a busca desse tipo de política exige coragem e visão, e a maioria das economias ricas não demonstra ter o bastante de nenhuma das duas. Essa visão é compartilhada por alguns acadêmicos progressistas, que argumentam que o Estado está limitado à criação das condições para a inovação, aceitando que o Estado terá um papel vital para garantir que as condições de mercado atinjam um equilíbrio exato, que irá estimular a inovação e que investimentos adequados estejam disponíveis para os inovadores. Lente Lockwood, 2010, página 7. Essa é a visão que pede um pouco do governo, além da correção das falhas de mercado, tais como investimento em ciência básica, educação e infraestrutura. O papel apropriado do Estado não é um debate novo, mas se beneficia de um entendimento mais amplo da literatura acadêmica sobre o papel da inovação na geração do crescimento econômico. Há mais de 250 anos, ao discutir sua noção de mão invisível, Adam Smith argumentou que, ao serem deixados por sua própria conta, os mercados capitalistas se autorregulariam, com o papel do Estado ficando limitado à criação da infraestrutura básica, escolas, hospitais e estradas, e a garantia de que a propriedade privada e a confiança, um código moral entre os atores, fossem cuidadas e protegidas. Smith, 1904-1736. Devido à sua formação em política e filosofia, seus escritos eram muito mais profundos do que o simples liberalismo econômico pelo qual costuma ser reconhecido, mas não há como fugir do fato de que ele acreditava que a mágica do capitalismo consistia na capacidade do mercado de organizar a produção e a distribuição sem a coerção do Estado. O trabalho pioneiro de Cor Polanyi, que tinha um doutorado em Direito, mas é considerado um economista importante, no entanto, mostrou como a noção de autorregulação do mercado é um mito sem sustentação nas origens históricas dos mercados. O caminho para o livre mercado foi aberto e mantido assim por um gigantesco aumento do intervencionismo contínuo, centralmente organizado e controlado. Polanyi, 2001, página 144. Para ele, foi o Estado que impôs as condições que permitiram o surgimento de uma economia baseada no mercado. O trabalho de Polanyi foi revolucionário ao mostrar o mito da oposição entre Estado e mercado. O mais capitalista de todos os mercados, isto é, o mercado nacional, foi energicamente forçado a existir pelo Estado. Na verdade, os mercados local e internacional que precederam o capitalismo eram os menos ligados ao Estado, mas o capitalismo, o sistema que se acredita ter sido impulsionado pelo mercado, esteve firmemente incrustado e foi moldado pelo Estado desde o primeiro dia, Evans, 1995. John Maynard Keynes acreditava que os mercados capitalistas, independente de sua origem, precisavam ser constantemente regulados devido à estabilidade inerente ao capitalismo. Keynes sustentava que a estabilidade do capitalismo dependia do equilíbrio das 4 categorias de despesas: demanda agregada do PIB, investimento empresarial, investimento governamental, despesas de consumo e exportações líquidas. Uma fonte fundamental de extrema volatilidade encontrava-se no investimento empresarial. A razão para essa volatilidade é que, longe de ser uma simples função de taxas de juros ou impostos, está sujeito ao espírito animal. As suposições instintivas feitas sobre as perspectivas de crescimento futuro de uma economia ou setor específico pelos investidores, Keynes, 1934. Em sua opinião, essa incerteza cria constantemente períodos de escassez ou de excesso de investimentos, provocando grandes flutuações na economia, as quais são agravadas pelo efeito multiplicador. Segundo Keynes, a menos que o investimento privado seja equilibrado por um aumento nos gastos do governo, a queda do consumo e do investimento levará a rupturas no mercado e depressões, que, na verdade, eram frequentes antes que as ideias de Keynes fossem adotadas pelas políticas econômicas depois da Segunda Guerra Mundial. Os keynesianos argumentaram vigorosamente quanto à importância do uso dos gastos governamentais para estimular a demanda e estabilizar a economia. Economistas inspirados pelo trabalho de Joseph Schumpeter, 1883 a 1950,
foram além, pedindo ao governo que gastasse também naquelas áreas específicas que aumentam a capacidade de inovação de um país. Retomaremos isso mais à frente. O apoio à inovação pode tornar a forma de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura, capacitação profissional e apoio direto e indireto a empresas e tecnologias específicas. À esquerda do espectro político, investimentos em áreas de programas que aumentam a produtividade são menos populares do que os gastos com instituições do Estado ligadas ao bem-estar social como saúde e educação. Mas essas instituições não conseguem sobreviver sem ter por trás uma economia produtiva que gere lucro e receitas fiscais que possam financiar esses direitos. Nordhaus, Schellenberg, 2011, Atkinson, 2011. Embora as políticas de redistribuição progressiva sejam fundamentais para garantir que os resultados do crescimento econômico sejam justos, elas em si não geram crescimento. A desigualdade pode prejudicar o crescimento, mas a igualdade por si só não pode estimulá-lo. O que falta a boa parte da esquerda keynesiana é uma agenda de crescimento que crie e simultaneamente distribua as riquezas. A combinação das lições de Keynes e Schumpeter pode fazer com que algo assim aconteça. É por isso que os últimos capítulos deste livro tratam da necessidade de compreendermos melhor por que a inovação e a desigualdade podem andar de mãos dadas, e com isso requer o realinhamento dos riscos e benefícios do crescimento econômico para pôr fim a uma das consequências infelizes do capitalismo moderno. Riscos que são socializados, benefícios que são privatizados, não apenas no setor financeiro, mas também no setor industrial. De modo geral, tem havido uma falta de conexão entre as despesas fiscais keynesianas e os investimentos em inovação schumpeterianos. Essa falta de conexão se deve em grande parte à defesa de Keynes do governo inútil, isso é, que a intervenção do Estado em uma economia se baseava principalmente em despesas temporárias que poderiam ocorrer de qualquer maneira, mesmo que fosse contratando trabalhadores para desenterrar um tesouro escondido em uma mina de carvão abandonada. Na verdade, é essa micro-macro conexão que está faltando na economia atual. Empiricamente, porém, a conexão está lá. Não só é verdade que os investimentos produtivos geram crescimento, mas também quando as despesas são mais direcionadas para, digamos, a revolução de tecnologia de informação das décadas de 1980 e 1990, e talvez para a Revolução Verde nos próximos anos. O efeito multiplicador keynesiano é ainda mais forte, como argumenta Tasey. O problema de ordem superior é a inadequação de longo prazo da produtividade melhorando os investimentos, tecnologia, capital físico, humano e organizacional. O aumento da demanda por habitação tem um efeito multiplicador na cadeia de suprimentos dessa indústria, mas esse efeito empalidece na comparação com a alavancagem do investimento em tecnologia para hardware e software que fomentam a produtividade em muitas indústrias. Igualmente importantes, os empregos criados por uma cadeia de suprimentos impulsionada pela tecnologia pagam muito mais, mas precisam ser mantidos durante todo o ciclo de vida da tecnologia, 2012, página 31. Keynes se concentrou na necessidade de o Estado intervir a fim de trazer estabilidade e evitar crises, com certeza uma questão premente nas circunstâncias atuais. Mas para entender a dinâmica desses investimentos é fundamental compreender primeiro as diferentes perspectivas sobre a teoria do crescimento econômico, e depois estabelecer o papel da tecnologia e inovação para estimular o crescimento econômico. Tecnologia e crescimento. Embora o crescimento e as riquezas das nações seja a principal preocupação dos economistas desde Adam Smith, Abramovich, 1956, e Solow, 1956, mostraram, na década de 1950, que o volume de capital e de mão de obra não pode ser responsável por 90% do crescimento econômico em um país industrialmente avançado como os Estados Unidos. Considerou-se que o resíduo não explicado deve refletir o crescimento de produtividade e na quantidade de fatores da produção. E ainda hoje existe um grande debate entre os economistas sobre quais seriam os fatores mais importantes para a produção do crescimento. Esse debate se reflete na política, em que visões diferentes em relação ao crescimento são defendidas com grande veemência, geralmente ignorando as suposições teóricas subjacentes e as origens dessas ideias. Durante anos, os economistas tentaram criar um modelo de crescimento. Os economistas neoclássicos desenvolveram seu primeiro modelo de crescimento na obra de Harold e Domar, Harold 1939, Domar 1946, mas foi Robert Solow quem ganhou o prêmio Nobel por sua teoria do crescimento. No modelo de crescimento de Solow, há uma função de produção em que o produto é uma função da quantidade de capital físico e trabalho humano, ceteris paribus. Tudo mais é constante. Incluído em tudo mais estava a mudança tecnológica. Enquanto aumentos
em capital físico e trabalho humano causariam movimentos ao longo da função de produção, curva, mudanças exógenas não explicadas na mudança técnica causariam o deslocamento da curva para cima, permitindo que tanto capital físico quanto capital humano fossem usados mais produtivamente. Quando o Solow descobriu que 90% da variação na produção econômica não era explicado por capital e trabalho, chamou o resíduo de mudança técnica. Abramovich, que sabia muito mais a respeito das condições sociais que sustentam a mudança técnica do que Solow, chamou esse resíduo de medida da nossa ignorância. Abramovich, 1956. Se o modelo subjacente se mostrou tão deficiente que não conseguia explicar 90% da variável que estava descrevendo, deveria ter sido descartado e um novo modelo desenvolvido. Era exatamente isso que muitos, como John Robinson, Harcourt, 1972, vinham argumentando havia décadas. Robinson e outros tinham muitas críticas à concepção da função de produção. No entanto, em vez de se livrarem do velho modelo ruim, simplesmente acrescentaram mudanças técnicas. A teoria de Solow, 1956, ficou conhecida como teoria do crescimento exógeno, porque a variável da mudança técnica foi inserida de forma exógena, como uma tendência temporal, semelhante ao crescimento da população. À medida que os economistas ficaram mais conscientes do papel crucial da tecnologia para o crescimento econômico, tornou-se necessário pensar mais seriamente sobre como incluir a tecnologia nos modelos econômicos. Isso deu origem à teoria endógena ou do novo crescimento, segundo a qual a tecnologia é resultado endógeno de uma função de investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem como investimento em formação de capital humano, Grossman, Help, 1991. Em vez de pressupor retornos marginais constantes e decrescentes, como no modelo de Solow, cada unidade extra de capital empregado obtinha um retorno menor. O acréscimo de capital humano e tecnologia introduziu retornos crescentes de escala, o motor do crescimento. Retornos crescentes decorrentes de diferentes tipos de comportamento dinâmico, como learning by doing, podem ajudar a explicar por que certas empresas ou países têm desempenho melhor que outros de maneira consistente. Não existe um efeito de convergência, catch-up. Apesar de fornecer argumentação racional para os investimentos do governo, a nova teoria do crescimento não levou a ele explicitamente. Isso porque ideias novas foram tratadas como endógenas à empresa, não como parte da organização institucional necessária para a transformação de ideias em produtos. No entanto, a ênfase crescente sobre a relação entre mudança técnica e crescimento indiretamente levou os formuladores de políticas governamentais a atentar para a importância dos investimentos em tecnologia e capital humano para impulsionar o crescimento. Isso resultou em políticas de crescimento puxado pela inovação para sustentar a economia do conhecimento, termo usado para designar a maior importância do investimento na criação do conhecimento, na produção da competitividade econômica. Mason, Bishop e Robinson, 2009. Os estudos que mostraram uma relação direta entre o valor de mercado das empresas e seu desempenho em inovação, medido pelos gastos em pesquisa e desenvolvimento e sucesso com patentes, sustentaram essas políticas. Grealish, Hall, Pikes, 1991. Das falhas do mercado às falhas do sistema. Em sua obra inovadora, Uma Teoria Evolucionária da Abundância Econômica, Nelson Winter, 1982, afirmaram que a concepção da função da produção exógena ou endógena era, na verdade, uma forma errada de entender a mudança tecnológica. Partindo da obra de Joseph Schumpeter, 1949, 1942 e 2003, eles defenderam uma teoria evolucionária da produção e mudança econômica que mergulhou na caixa preta da função de produção, a fim de entender como a inovação ocorre e afeta a competição e o crescimento econômico. De acordo com essa abordagem, não existe o pressuposto de agentes representativos como na teoria padrão do crescimento, mas um processo constante de diferenciação entre as empresas, baseada em suas diferentes capacidades para inovar devido às rotinas internas e competências diferentes. Sob essa perspectiva, a concorrência está relacionada à coevolução desses processos, que criam diferenças constantes entre as empresas e os processos de seleção competitiva, que esmiuçam essas diferenças, permitindo que apenas algumas empresas sobrevivam e cresçam. E, em vez de depender das leis de rendimentos decrescentes, que levam a um equilíbrio único e suposições sobre a empresa média, essa abordagem foca na dinâmica dos rendimentos crescentes de escala, da dinâmica do learning by doing, assim como do tipo de dinâmica Path Dependence, descrita por David, 2004. E os diferentes tipos de processos que conduzem a diferenças persistentes entre empresas que não desapareceram no longo prazo. A questão é, que empresas sobrevivem e crescem? A seleção nem sempre leva à sobrevivência do mais apto, devido ao efeito dos rendimentos crescentes.
permitindo vantagens aos pioneiros que depois ficam, e também os efeitos das políticas que podem favorecer certos tipos de empresas em detrimento de outras. Também pode acontecer que a dinâmica da seleção em mercados de produtos e mercados financeiros esteja em desacordo. Jeroski, Mazzucato, 2002b. O mais importante, porém, é que nessa perspectiva, a inovação específica da empresa é altamente incerta. As abordagens evolucionária schumpeteriana para o estudo do comportamento da empresa e a competição levaram a uma visão do tipo sistemas de inovação da política, em que o importante é compreender a forma como as empresas de diferentes tipos estão inseridas em um sistema nos níveis setorial, regional e nacional. Nessa visão de sistemas, não é a quantidade de pesquisa e desenvolvimento que importa, mas sua distribuição por toda uma economia, geralmente reflexo do papel crucial do Estado para influenciar a distribuição. Freeman 95, Lundvall 92. Os economistas schumpeterianos criticam a teoria do crescimento endógeno por causa do pressuposto de que pesquisa e desenvolvimento pode ser moldado como uma loteria em que certa quantidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento irá criar certa probabilidade de inovação bem-sucedida. Eles argumentam que, de fato, a inovação é um exemplo de verdadeira incerteza knightiana que não pode ser modelada por uma distribuição normal de probabilidades ou nenhuma outra, que está implícita na teoria do crescimento endógeno, em que a pesquisa e desenvolvimento geralmente é moldada usando a teoria dos jogos Rengano, 1984. Ao destacar a grande incerteza subjacente à inovação tecnológica, assim como os fortes efeitos de feedback entre inovação, crescimento e estrutura de mercado, os schumpeterianos enfatizam componentes sistemas do processo tecnológico e do crescimento. Sistemas de inovação são definidos como a rede de instituições dos setores públicos e privado, cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam e difundem novas tecnologias, Freeman 95, ou elementos e relações que interagem na produção, difusão e uso de conhecimentos novos economicamente úteis, Lundvall 92, página 2. A ênfase aqui não recai sobre o estoque de pesquisa e desenvolvimento, mas sobre a circulação do conhecimento em sua difusão por toda a economia. A mudança institucional não é avaliada através de critérios baseados na eficiência alocativa e estática, mas pela forma como promove a mudança tecnológica estrutural. A perspectiva não é macro nem micro, mas intermediária, em que as empresas individuais são vistas como parte de uma rede mais ampla de organizações com as quais elas colaboram e competem. O sistema de informação pode ser entre empresas em nível regional, nacional ou global. Pela perspectiva intermediária, a rede é uma unidade de análise, não empresa. A rede é formada por clientes subcontratados, infraestrutura, fornecedores, competências ou funções e as ligações ou relações com eles. A questão é que as competências que geram a inovação fazem parte de uma atividade coletiva que ocorre por meio de uma rede de atores e suas ligações ou relações, Freeman 95. Um nexo de causalidade entre os passos dados da ciência básica até pesquisa e desenvolvimento em larga escala, a aplicações e, finalmente, a difusão das inovações não é linear. Em vez disso, as redes de inovação estão cheias de feedback loops entre mercados, tecnologia, aplicações e ciência. No modelo linear, o sistema pesquisa e desenvolvimento é visto como a principal fonte de inovação, reforçando o uso que os economistas fazem das estatísticas em pesquisa e desenvolvimento para entender o crescimento. Nessa visão menos linear, o papel da educação, formação, objetivo, controle de qualidade e demanda efetiva é igualmente importante. Além disso, é mais capaz de reconhecer o acaso e a incerteza que caracterizam o processo de inovação. É útil para a compreensão da ascensão e da queda de diferentes potências econômicas da história. Explica, por exemplo, a ascensão da Alemanha como grande potência econômica no século XIX, como resultado dos sistemas de educação e formação tecnológica fomentados pelo Estado. Também explica a ascensão dos Estados Unidos como grande potência econômica no século XX, como resultado do crescimento da produção em massa em pesquisa e desenvolvimento internos. Os Estados Unidos e a Alemanha tornaram-se potências econômicas por razões diferentes, mas o que esses países tiveram em comum foi a atenção ao desenvolvimento de sistemas de informação em vez de um foco limitado na elevação ou redução de gastos com pesquisa e desenvolvimento. O sentido geral pode ser ilustrado comparando-se a experiência do Japão nas décadas de 70 e 80 com a União Soviética, Freeman 95. A ascensão do Japão é explicada por novos conhecimentos, fluindo por meio de uma estrutura econômica mais horizontal formada pelo Ministério da Indústria e Comércio Internacional, a academia e pesquisa e desenvolvimento empresarial.
Na década de 70, o Japão estava gastando 2.000% de seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, enquanto a União Soviética gastava mais de 4%. Mas o Japão acabou crescendo muito mais rápido do que a União Soviética, porque o investimento em pesquisa e desenvolvimento se deu por uma variedade de setores econômicos muito maior, não apenas aqueles voltados para os setores militar e espacial, como foi o caso da União Soviética. No Japão, houve uma integração muito forte entre pesquisa e desenvolvimento, produção e atividades de importação de tecnologia no nível empresarial, enquanto na União Soviética ocorreu a separação. A União Soviética não teve ou permitiu empresas que comercializassem tecnologias desenvolvidas pelo Estado. No Japão, existiam ligações fortes entre o usuário e produtos inexistentes no sistema soviético. O Japão também encorajou a inovação com incentivos concedidos à direção e aos trabalhadores das empresas, em vez de focar apenas nos ministérios das ciências. John, 1982, argumenta que o milagre japonês foi essencialmente a presença de um Estado desenvolvimentista ou a coordenação da economia japonesa por meio de políticas industriais direcionais e deliberadas instituídas pelo MICI. Mas Lazonick, 2008, acrescenta que a contribuição do Estado desenvolvimentista no Japão não pode ser entendida abstratamente, isolada do crescimento das empresas, como a Toyota, Sony e Hitachi. Além do apoio público do Estado japonês para a indústria, foram a estratégia, a organização e as finanças internas das principais empresas japonesas que as transformaram, fazendo com que passassem de empresas empreendedoras a inovadoras. E isso lhes garantiu o êxito ao desafiarem a competitividade das economias mais avançadas do mundo. Igualmente importantes foram as lições aprendidas pelo povo japonês que foi para o exterior estudar as tecnologias ocidentais para suas empresas e as relações entre essas companhias e as americanas. Ele aproveitou as lições do Estado desenvolvimentista americano e transferiu esse conhecimento para as companhias japonesas, que desenvolveram rotinas internas que poderiam produzir tecnologias ocidentais e eventualmente superá-las. Os conglomerados japoneses estiveram entre as primeiras empresas estrangeiras a licenciar o transitor da AT&T Bell Labs no início da década de 50. O resultado disso foi o estabelecimento de conexões fundamentais com empresas ocidentais como a GE, IBM, HP e Xerox. Setores específicos como eletrônica foram muito visados e a inovação organizacional adotada pelas empresas japonesas incorporou um sistema de produção just-in-time e de qualidade total, necessário para evitar desperdício, capacidade ociosa e lidar com a falta de recursos naturais no Japão, que foi aplicado a uma grande variedade de setores econômicos com grande sucesso. A tabela 1 compara os sistemas de inovação japonês e soviético. É importante nesse contexto destacar que a política industrial do MCI foi além da ideia da escolha dos vencedores, que muitos opuseram à política industrial atual. A abordagem japonesa envolveu a coordenação da mudança intraindustrial, das ligações intersetoriais, interempresariais e do espaço público-privado, de forma a permitir que o crescimento ocorresse de maneira holística e direcionada. O modelo japonês, que foi uma alternativa ao verticalizado modelo fordista de produção nos Estados Unidos, caracterizado pela rigidez e pela relação tensa entre sindicatos de trabalhadores e direção das empresas, gerou um fluxo mais sólido de conhecimento e competências na economia, o que proporcionou uma vantagem às empresas japonesas estruturadas horizontalmente e flexíveis. Apesar de estarem em lados opostos do espectro político, os modelos de produção da União Soviética e dos Estados Unidos eram igualmente rígidos, permitindo que o modelo japonês superasse os dois. Sistemas regionais de inovação se concentraram na proximidade cultural, geográfica e institucional, que cria e facilita as transações entre os diferentes atores socioeconômicos, estudos focados em ambientes inovadores como distritos industriais e sistemas locais de inovação demonstraram que convenções e fatores socio-institucionais específicos em certas regiões afetam a mudança tecnológica em nível nacional. Entre os fatores específicos podemos incluir interações entre as administrações locais, sindicatos e empresas familiares, como a que se verifica nos distritos industriais italianos, por exemplo. O papel do Estado não se limita à criação de conhecimento por meio de universidades e laboratórios nacionais, mas envolve também a mobilização de recursos que permitam a difusão do conhecimento e da inovação por todos os setores da economia. E faz isso mobilizando as redes de inovação existentes ou facilitando o desenvolvimento de novas que reúnam um grupo diverso de partes interessadas. Entretanto, não basta ter um sistema nacional de inovação que seja rico em redes horizontais e verticais. O Estado precisa também comandar o processo de desenvolvimento industrial, criando estratégias para o avanço tecnológico em áreas prioritárias.
Essa versão do papel do Estado foi aceita em um consenso entre vários países que estão tentando recuperar o atraso em relação às economias mais avançadas tecnologicamente. Existe toda uma literatura dedicada ao papel do chamado Estado desenvolvimentista, em que o Estado é ativo não apenas na administração da demanda keynesiana, mas também no comando do processo de industrialização. Os exemplos mais típicos são as economias do leste asiático, que através do planejamento e políticas industriais ativas conseguiram se equiparar tecnológica e economicamente ao Ocidente, Amesday, 1989. Nos que se industrializaram tardiamente, o próprio Estado comandou o processo de industrialização, assumiu funções desenvolvimentistas, por exemplo, direcionando o investimento para determinados setores, impondo barreiras à concorrência estrangeira e até que as empresas desses setores estivessem em condições de exportar, e também fornecendo ajuda para que se encontrassem novos mercados de exportação para as empresas. No Japão, por exemplo, Johnson, 82, mostrou como o MICI trabalhou para coordenar as empresas japonesas em novos mercados internacionais. Isso ocorreu através de investimentos em determinadas tecnologias, escolhendo vencedores e criação de estratégias comerciais específicas para conquistar determinados mercados domésticos e internacionais. Além disso, o Estado japonês coordenou o sistema financeiro através do Banco do Japão, bem como do Programa Fiscal de Empréstimos e Investimentos, financiado pela conta da poupança do Serviço Postal. Cheng, 2008, fornece exemplo semelhante em relação à Coreia do Sul e outras economias que emergiram recentemente. A China também se envolveu em uma estratégia de industrialização direcionada e só entrou para a Organização Mundial do Comércio quando suas indústrias estavam preparadas para competir, não como parte de uma estratégia de industrialização apoiada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. A estratégia chinesa expôs a fraqueza do Consenso de Washington sobre o Desenvolvimento, que negou ao Estado o papel ativo que ele desempenhou no desenvolvimento dos principais países industrializados, como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Se existirem fortes indícios de que o Estado pode ser eficaz na promoção de políticas de equiparação direcionadas, concentrando recursos para ser dominante em certos setores industriais, por que recusem aceitar que o Estado pode ter um papel maior no desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações, além do mero financiamento da ciência básica e manutenção de infraestrutura para apoiar atividades do setor privado? Mitos sobre os motores da inovação e políticas de inovação ineficazes. O fato de a economia dar tanta ênfase à inovação no processo de crescimento fez com que, a partir de 1980, os formuladores de pesquisas de políticas começassem a prestar muito mais atenção a variáveis como pesquisa e desenvolvimento e patentes como indicadores de inovação e, por conseguinte, de crescimento econômico. Por exemplo, a Estratégia de Lisboa da União Europeia 2000 e a sua atual Estratégia Europa 2020 determinaram que 3% do PIB da União Europeia fosse investido em pesquisa e desenvolvimento, junto com outras políticas destinadas a estimular o fluxo de conhecimento entre universidades e empresas, e uma ligação mais forte entre os mercados financeiros e empresas inovadoras de diferentes tamanhos. Embora os países da OCDE continuem a apresentar enormes diferenças em seus gastos com pesquisa e desenvolvimento, é interessante notar que os países europeus que mais sofreram com a crise financeira, que depois se transformou em uma crise de dívida soberana, também com os menores gastos em pesquisa e desenvolvimento. É claro que isso não significa que a baixa intensidade em pesquisa e desenvolvimento foi a causa de seus problemas, mas certamente estão relacionados. Com efeito, no caso da Itália, a alta relação da dívida /PIB, 120% em 2011, não se deveu ao excesso de gastos, mas aos gastos nos lugares errados. Durante muitos anos, seu déficit foi relativamente moderado, por volta de 4%. Porém, a falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a produtividade e o desenvolvimento de capital humano fez com que sua taxa de crescimento ficasse abaixo da taxa de juros paga sobre a sua dívida. E, em consequência, o numerador da relação dívida-PIB ficou maior do que o denominador. O fato de os países da União Europeia gastarem de forma tão diferente em áreas que geram crescimento no longo prazo é uma das razões para que cada um fosse afetado de maneira tão diferente pela crise econômica. As inúmeras abordagens em relação ao crescimento foram uma razão para haver tão pouca solidariedade no momento em que deveriam ajudar-se uns aos outros. Os parentes alemães acham que o dinheiro de seus impostos não deve ser usado para socorrer os gregos,
mas estão errados por acreditarem que os gregos são gastadores. As reformas necessárias para fazer com que o projeto europeu funcione exigem não apenas reformas estruturais, aumentando a inclinação para pagar impostos, reforma de mercado de trabalho, mas também, e especialmente, aumentos nos investimentos dos setores públicos e privados em pesquisa e formação de capital humano que produz inovação. Conseguir apoio para tais políticas é praticamente impossível sob o atual pacto fiscal que limita os gastos dos países membros da União Europeia a 3% do PIB, sem diferenciação entre os gastos que, por meio da inovação e investimentos de capital, podem conduzir ao crescimento futuro. Embora o baixo volume dos gastos com pesquisa e desenvolvimento seja um problema em grande parte da periferia europeia, também é verdade que se um país tiver gastos com pesquisa e desenvolvimento abaixo da média, isso não é necessariamente um problema se os setores em que o país se especializa não forem aqueles em que a inovação ocorre necessariamente por meio de pesquisa e desenvolvimento. Pierre Kais, 2010. O Reino Unido, por exemplo, se especializou em serviços financeiros, construção e indústria criativa, como a música, todos com necessidades relativamente baixas de pesquisa e desenvolvimento básicos. E existem muitas indústrias, em especial no setor de serviços, que simplesmente não precisam de pesquisa e desenvolvimento. Mas essas indústrias costumam empregar um grande número de trabalhadores especializados para gerar, absorver e analisar informações. Se, como todas as outras coisas iguais, elas representassem uma proporção menor do PIB, seria mais fácil para uma economia atingir os 3% da relação pesquisa e desenvolvimento PIB, fixados tanto pela estratégia de Lisboa da Comissão Europeia, quanto pela atual Europa 2020. Mas o desempenho da economia seria superior? Depende de como essas indústrias contribuem para a economia. As de baixa tecnologia estão prestando serviços importantes que aumentam a capacidade de geração de valor de outras indústrias ou o bem-estar das famílias como consumidores? Ou, como geralmente acontece com serviços financeiros, estão preocupadas em extrair valor da economia, mesmo que esse processo prejudique as condições de inovação em outras indústrias? Mazzucato e Lazonic, 2010. Um dos problemas com que se deparam tais objetivos simples é o fato de desviarem a atenção das imensas diferenças de gasto com pesquisa e desenvolvimento entre indústrias e até mesmo entre empresas de uma indústria. Eles também podem mascarar diferenças significativas nos níveis complementares dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento feitos pelo governo e pelo empresariado, igualmente necessários para gerar um desempenho econômico superior. A perspectiva dos sistemas nacionais de inovação, já descritos, destaca um papel importante das instituições intermediárias na difusão do conhecimento criado pela pesquisa e desenvolvimento em todo o sistema. O problema ainda maior envolvendo as políticas de inovação baseadas em pesquisa e desenvolvimento é a falta de entendimento quanto aos ativos complementares que devem estar no lugar no nível da empresa e que possibilitam a chegada das inovações tecnológicas ao mercado, isto é, infraestrutura ou recurso de marketing. Foram criados muitos mitos em torno do crescimento puxado pela inovação. Eles se basearam em premissas incorretas a respeito dos principais motores da inovação de pesquisa e desenvolvimento, a pequenas empresas, capital de risco e patentes. A seguir, apresento uma análise breve. Chamo-os de mitos, mas talvez fosse melhor chamá-los de falsas premissas que conduzem a políticas de inovação ineficazes. Mito 1. Inovação é sinônimo de pesquisa e desenvolvimento. A literatura sobre a economia da inovação de diferentes campos assumiu muitas vezes um nexo de causalidade direta entre pesquisa e desenvolvimento e inovação, e entre inovação e crescimento econômico. Embora a literatura dos sistemas de inovação referidos tenha argumentado firmemente contra o modelo de inovação linear, muitas políticas de inovação ainda concentram as despesas em pesquisa e desenvolvimento nos níveis empresarial, industrial e nacional. Mas existem poucos estudos que provam que a inovação realizada por empresas grandes ou pequenas realmente aumenta seu crescimento. Isso é, os modelos de inovação e crescimento, sejam modelos teóricos do novo crescimento ou os modelos schumpeterianos, não parecem ter fundamentação empírica forte. Geroski, Mazzucato, 2002a. Alguns estudos ao nível das empresas descobriram o impacto positivo de pesquisa e desenvolvimento sobre o crescimento. Geroski, Mackin, Tucker, 92, 96 e Assuda, 2005. Enquanto outros não encontraram impacto significativo. Almos, Nerlinger, 99, Bottazzi, 2001, Luffy e Heshmat, 2006. Alguns estudos descobriram até o impacto negativo de pesquisa e desenvolvimento sobre o crescimento, o que não é de surpreender se as empresas da amostra não tiveram os ativos complementares necessários
Pesquisa e desenvolvimento torna-se apenas um custo. Brouwer, Kleineck, Reagan, 93, Friel, Robson, 2004. Assim, é fundamental identificar as condições específicas que precisam estar presentes na empresa para permitir que os gastos com pesquisa e desenvolvimento afetem positivamente seu crescimento. Essas condições são sem dúvida diferentes de um setor para outro. Demirer e Mazzucato, 2012, por exemplo, descobriram que na indústria farmacêutica, apenas as empresas que patentearam por 5 anos seguidos as patenteadoras persistentes e que fizeram alianças alcançam qualquer crescimento com sua despesa em pesquisa e desenvolvimento. Por isso, as políticas de inovação nesse setor devem visar não apenas pesquisa e desenvolvimento, mas também diferentes atributos das empresas. Code e Hall, 2008, descobriram que apenas as empresas de crescimento rápido colhem benefícios de seus gastos em pesquisa e desenvolvimento identificados no relatório do Nesta 2009, devido ao 6%. Mazzucato Paris, 2011, descobriram que a relação entre os gastos de pesquisa e desenvolvimento e empresas de crescimento rápido só existem em períodos específicos do ciclo de vida industrial, quando a concorrência é particularmente feroz. Mito 2. O que é pequeno é melhor. A constatação de que o impacto do crescimento é diverso para diferentes tipos de empresas tem implicações significativas para a suposição muito comum de que as empresas pequenas são importantes para o crescimento, para a inovação e para o emprego, e, portanto, que muitas políticas diferentes que têm como alvo as pequenas e médias empresas são necessárias para gerar crescimento e inovação. Hughes, 2008, mostrou que o Reino Unido e as pequenas e médias empresas receberam perto de 9 bilhões de libras em apoio direto e indireto do governo, o que é mais do que recebe a força policial. Esse dinheiro é bem gasto? A propaganda que envolve as pequenas empresas surge principalmente devido à confusão entre tamanho e crescimento. Os indícios mais fortes enfatizam não o papel das pequenas empresas na economia, mas principalmente o papel das empresas jovens com grande crescimento. O Nesta, por exemplo, mostrou que as empresas mais importantes para o crescimento do Reino Unido foram as poucas que cresceram rapidamente e que entre 2002 e 2008 geraram o maior aumento no nível de emprego do país. E apesar de muitas dessas de crescimento rápido serem pequenas, nem todas as empresas pequenas apresentaram esse crescimento rápido. As explosões de crescimento rápido que promovem inovação e criam emprego são em geral causadas por empresas que existem há muitos anos e cresceram gradualmente até decolar. Isso representa um grande problema, já que muitas políticas governamentais enfocam incentivos fiscais e benefícios para pequenas e médias empresas, visando tornar a economia mais inovadora e produtiva. Apesar de se falar muito da criação de empregos pelas pequenas empresas, cada vez mais visadas pelos formuladores de políticas, isso é basicamente um mito. Embora gere emprego e, por definição, na verdade, as pequenas empresas também eliminam muitos postos de trabalho ao fecharem as portas. Haltwanger, Jarmin e Miranda, 2010, acreditam que não existe uma relação sistemática entre o tamanho da empresa e o crescimento. A maior parte do efeito está relacionada à idade. Empresas jovens e startups contribuem substancialmente tanto para a criação bruta como líquida de empregos. O foco deveria ser a produtividade e as empresas pequenas geralmente são menos produtivas do que as grandes. Evidências recentes sugerem que algumas economias que favorecem empresas pequenas, como a Índia, tiveram um desempenho pior. Risse e Lenon, 2009, por exemplo, sugerem que 40% a 60% da diferença da produtividade total dos fatores entre a Índia e os Estados Unidos se deve à má distribuição da produção entre muitas empresas pequenas e pequenas e médias empresas com baixa produtividade na Índia. Como a maioria das startups fracassa ou não consegue crescer e ir além do proprietário e o único funcionário, a ajuda através de doações, empréstimos em condições favoráveis ou incentivos fiscais certamente envolve bastante desperdício. Embora esse desperdício seja uma aposta necessária no processo de inovação, Janeway 2012, é importante que o processo de financiamento ao menos se guie pelo que sabemos a respeito das empresas inovadoras com grande crescimento, em vez de se ater a alguma ideia folclórica sobre o valor das pequenas e médias empresas como categoria agregada, o que realmente significa muito pouco. Bloom e Van Henen, 2006, argumentam que as empresas pequenas são menos produtivas do que as grandes porque não são tão bem administradas e estão sujeitas aos favoritismos familiares provincianos. Além disso, as empresas pequenas têm salários médios mais baixos, menos trabalhadores qualificados, menos treinamento, menos benefícios e maiores chances de falência. Eles argumentam que o Reino Unido tem muitas empresas familiares e um desempenho fraco em gestão na comparação com outros países, como Estados Unidos e Alemanha em 2006. Entre outros motivos,
Isso está relacionado ao fato de existir uma distorção no sistema tributário, que dá isenções fiscais na sucessão de empresas familiares. O resultado é que alguns interpretam que o importante é o alto crescimento e não o tamanho, e que o melhor é que o governo pode fazer é proporcionar condições para o crescimento por meio de políticas que incentivem a inovação. Bloom e Van Riemen, 2006, argumentam que, em vez de conceder benefícios e isenções fiscais para as pequenas e médias empresas, a melhor maneira de apoiar as pequenas empresas é assegurar condições de concorrência equitativas por intermédio de remoção das barreiras à entrada e crescimento entre empresas de todos os tamanhos, implementando uma política de concorrência e resistindo firmemente às pressões das grandes companhias e seus agentes. Mas como veremos nos capítulos 3 e 5, em geral as empresas mais inovadoras são exatamente aquelas que mais têm se beneficiado com os investimentos públicos diretos de diferentes tipos, tornando a associação entre tamanho e crescimento muito mais complexa. A implicação política é que, em vez de dar esmolas para pequenas empresas, esperando que elas cresçam, é melhor oferecer contratos para jovens empresas que já demonstraram ambição. É mais eficaz encomendar tecnologias que exigem inovação do que distribuir subsídios esperando que a inovação ocorra. Em uma época na qual os déficits orçamentários estão limitando os recursos disponíveis, essa abordagem poderia render uma economia significativa para os contribuintes, se, por exemplo, acabassem as transferências diretas para as empresas feitas devido apenas ao seu tamanho, como benefícios fiscais para empresas de pequeno porte e isenções fiscais na sucessão de empresas familiares. Schmidt, 2012. Mito 3. O capital de risco adora o risco. Se o papel das pequenas empresas e de pesquisa e desenvolvimento é superestimado pelos formuladores de políticas, existe exagero semelhante em relação ao potencial do capital de risco de gerar crescimento, principalmente nos setores baseados no conhecimento, em que a intensidade do capital e a complexidade tecnológica são altas. Capital de risco é um tipo de investimento que aposta em empresas iniciantes com alto potencial de crescimento por meio da compra de uma participação acionária. O financiamento pode ocorrer na fase inicial ou em um estágio mais avançado em que o objetivo do capitalista é obter um alto retorno com a bem-sucedida abertura do capital com uma fusão ou pela aquisição da empresa. O capital de risco preenche o vácuo com que se deparam as empresas novas, que normalmente têm problemas para obter crédito junto às instituições financeiras tradicionais como os bancos. Essas empresas em geral dependem de outros tipos de financiamento, como os investidores anjos, incluindo família e amigos, o capital de risco e fundos de private equity. Esses financiamentos são muito importantes para as novas empresas que estão tentando ingressar em setores já existentes ou para aquelas que estão tentando criar um novo setor. O capital de risco é escasso nos estágios iniciais de uma empresa que está começando, porque o grau de risco é muito mais alto nessa fase, quando o potencial da nova ideia e suas condições tecnológicas de demanda são completamente incertas. Nas fases posteriores, esse risco cai drasticamente. O gráfico 2 mostra que o lugar habitual onde se supõe que o capital de risco entrará é o estágio do processo de invenção e inovação, segundo e terceiro estágios. Na verdade, o quadro ideal é muito menos linear e cheio de feedback loops. Muitas empresas morrem durante a transição entre uma descoberta científica ou de engenharia e sua transformação em aplicação comercial bem-sucedida. Portanto, a passagem da segunda para a terceira fase, mostrada no gráfico 2, geralmente é chamada de Vale da Morte. O gráfico 2 não mostra como, ao longo do tempo, o capital de risco público e não o capital privado é que assumiu a maioria dos riscos. Nos Estados Unidos, programas governamentais como o de Pesquisa para a Inovação em Pequenas Empresas, SBIR, e o Programa de Tecnologia Avançada, ATP, do Departamento de Comércio americano concederam de 20% a 25% do financiamento total nos estágios iniciais de empresas de tecnologia. Our Saud e Branscombe, de 2003, página 232. Assim, o governo foi protagonista não apenas no estágio inicial da pesquisa, ilustrado no gráfico 2, como também no estágio da viabilidade comercial. Our Saud e Branscombe, 2003, afirmam que o financiamento do governo nos estágios iniciais das empresas de tecnologia é igual ao investimento total dos investidores anjos e equivalente a cerca de 2 a 8 vezes a quantia investida pelo capital de risco privado. Os fundos de capital de risco tendem a se concentrar em áreas de grande potencial de crescimento, baixa complexidade tecnológica e baixa intensidade de capital, já que o último eleva os custos consideravelmente.
Como o índice de fracasso é muito grande nos estágios de crescimento, em que o risco é alto, os fundos de capital de risco costumam ter uma carteira de investimentos diferentes em que só as pontas extremos têm grandes retornos, uma distribuição muito desigual. Embora a maior parte dos fundos de capital de risco esteja estruturada para ter uma vida de 10 anos, eles costumam sair muito antes disso por causa das taxas de administração e dos bônus ganhos pelos altos retornos. A saída antecipada é preferida a fim de estabelecer um histórico vencedor e investir em um novo fundo. Isso cria uma situação em que os fundos de capital de risco tendem a investir em projetos nos quais a viabilidade comercial é consolidada em um período de 3 a 5 anos. Embora isso às vezes seja possível, Google, por exemplo, com frequência não o é. No caso de um setor emergente como a biotecnologia ou a tecnologia verde atualmente, em que a base de conhecimento subjacente ainda está em sua fase exploratória inicial, esse viés de curto prazo é prejudicial para o processo de exploração científica, que necessita de horizontes temporais mais longos e maior tolerância em relação às falhas. O capital de risco foi mais bem sucedido nos Estados Unidos quando forneceu não apenas capital comprometido, mas também experiência gerencial e a construção de uma organização viável, Lazonic 2001. O problema tem sido não apenas a falta de investimento de capital de risco na fase mais crítica do estágio inicial, mas também seus próprios objetivos no processo de inovação. Isso ficou bastante evidente na indústria de biotecnologia, em que um número crescente de pesquisadores tem criticado o modelo de ciência do capital de risco, sugerindo que a especulação significativa do investidor tem um efeito prejudicial sobre a inovação subjacente. O fato de tantas empresas de biotecnologia apoiadas pelo capital de risco terminarem não produzindo nada, ainda que rendam milhões para as empresas de capital de risco que as vendem no mercado, é altamente problemático. Cria uma necessidade de questionar o papel do capital de risco no apoio ao desenvolvimento da ciência e também seu efeito sobre o processo de crescimento. A atenção crescente sobre patentes e capital de risco não é o caminho certo para entender como ocorre a inovação de risco a longo prazo. Pisano, em 2006, afirmou que o mercado de ações não foi feito para lidar com os desafios de governança apresentados pelos negócios movidos por pesquisa e desenvolvimento. Mirowski descreve o modelo biotecnológico apoiado pelo capital de risco como pesquisa científica comercializada na ausência de linhas de produtos fortemente dependente do capital de risco no estágio inicial e posterior abertura do capital decorrente de ou deslocando pesquisa acadêmica com fusões e aquisições como estágio final mais comum, ajustada para facilitar a terceirização de pesquisa e desenvolvimento de grandes corporações propensas a renunciar à capacidade interna anterior. O problema com esse modelo tem sido o fato de que a progressiva comercialização da ciência parece ser improdutiva, gerando poucos produtos e prejudicando as descobertas científicas de longo prazo com o correr do tempo. Uma visão alternativa é apresentada em January 2012, que argumenta que a especulação do mercado de ações é necessária para a inovação. No entanto, o que ele descreve como elemento seminatural do capitalismo foi resultado de um processo político pesado de lobismo, Lazonic 2009. O Nasdaq foi criado para proporcionar um mercado especulativo em que as startups de alta tecnologia pudessem ser financiadas, mas também pudessem deixar de depender de capital externo rapidamente. E sem o Nasdaq, lançado em 71, o capital de risco não teria surgido como uma indústria bem definida na década de 70. A evolução conjunta do capital de risco e do Nasdaq é resultado da ocupação de um espaço político. Outro elemento não enfatizado em Janeway é a desproporção entre os benefícios e os riscos. Sua própria empresa de capital de risco, a Warburg Pincus, ganhou milhões em um jogo em que ele admite ter entrado depois que o Estado fez o trabalho duro. Apesar de dizer que o período de especulação era necessário, ele não enfrentou a questão de como justificar um retorno tão elevado para o capital de risco, e nem o fato de o próprio capital de risco estar se transformando em um de seus piores inimigos ao exercer o papel de lobista inflexível para reduzir o erário público, por meio da redução dos impostos, que não conseguirá financiar inovações futuras para o capital de risco praticar o free riding. Mito 4. Vivemos em uma economia do conhecimento, basta olhar a quantidade de patentes. Como no mito segundo o qual a inovação está ligada à pesquisa e desenvolvimento, existe um mal-entendido em relação ao papel das patentes em inovação e crescimento econômico. Por exemplo, quando os formuladores de políticas veem o número de patentes na indústria farmacêutica, deduzem que é um dos setores mais inovadores do mundo. Mas esse aumento do número de patentes não reflete um crescimento em termos de inovação, e sim uma mudança na legislação e um aumento das razões estratégicas para o uso de patentes. Tem havido uma mudança no uso de patentes em tecnologia de informação, passando do desenvolvimento e proteção das tecnologias proprietárias resultantes de pesquisa e desenvolvimento internos
para licenciamento cruzado em sistemas abertos, com o objetivo de comprar tecnologia e as relativas patentes produzidas em outros lugares. Isso fez com que o orçamento de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, como a IBM, caísse enquanto o número de suas patentes crescia. O não reconhecimento dessa dinâmica faz com que o foco no número de patentes seja equivocado. O crescimento exponencial de patentes e a falta de relação cada vez maior entre esse crescimento e a inovação real, isto é, novos produtos e processos, ocorreram por várias razões. Em primeiro lugar, os tipos de inovações que podem ser patenteados se ampliaram a ponto de incluir pesquisas financiadas com recursos públicos, ferramentas de pesquisa na fonte, upstream, em vez de apenas os produtos finais ou processos, e até mesmo descobertas em oposição às invenções de objetos de estudo existentes, como os genes. O Bayh-Dole Act de 1980, o qual permitiu que pesquisas financiadas com recursos públicos fossem patenteadas em vez de permanecerem no domínio público, estimulou o surgimento da indústria da biotecnologia, pois quase todas as novas empresas do setor eram spin-offs de laboratórios universitários com financiamento pesado do Estado. Além disso, o fato de o capital de risco muitas vezes usar as patentes como sinal para investimento mostra que aumentou o valor estratégico das patentes para as empresas que buscam atrair financiamento. Esses fatores fizeram com que o número de patentes crescesse bastante, mas quase todas elas sem muito valor, isso é, com poucas citações recebidas de outras patentes, e com a maioria não resultando em um aumento em inovação, como novos medicamentos na indústria farmacêutica, por exemplo, ver gráfico 5 no capítulo 3. Por isso, concentrar a atenção nas patentes em geral, em vez de atentar para os tipos específicos delas, como aquelas que são bastante citadas, pode significar perda de muito dinheiro, como argumentamos abaixo em relação à patente box. Pesquisadores têm afirmado que muitas das tendências recentes, como o aumento das patentes upstream para coisas como ferramentas de pesquisa, fizeram com que o nível de inovação caísse em vez de crescer, já que bloqueia a capacidade da ciência avançar de maneira abertamente exploratória, Mazzoleni e Nelson 98. O efeito tem sido particularmente prejudicial para os cientistas dos países em desenvolvimento, que não podem repetir as experiências realizadas no mundo desenvolvido. Impedidos de replicar os resultados, eles não podem avançar nessas experiências com seu próprio trabalho, o que acaba comprometendo sua capacidade de se equiparar. Não obstante o fato de que a maioria das patentes tem pouco valor, além de exercer um papel controvertido na dinâmica da inovação, diferentes políticas governamentais continuam a tratá-las como se tivessem uma forte ligação com a atual pesquisa e desenvolvimento em alta tecnologia e por isso devem ser incentivadas para gerar crescimento inovador. Em outubro de 2010, George Osborne, Chancellor of the Exchequer do Reino Unido, algo como ministro da Fazenda ou secretário do Tesouro em outros países, anunciou uma política de incentivo fiscal conhecido como Patente Box a partir de 2013, reduzindo em 10% o imposto das corporações pelo lucro obtido com a comercialização de patentes. É claro que isso é condizente com a crença governamental de que se pode dar um empurrãozinho em investimento e inovação com incentivos fiscais. A mesma política foi introduzida recentemente na Holanda. O Instituto para Estudos Fiscais se manifestou contra essa política, alegando que o único resultado seria a grande redução na receita tributária, sem surtir efeito sobre a inovação. Griffith et al. 2010. Argumenta-se que os créditos fiscais em pesquisa e desenvolvimento são suficientes para resolver a questão da falha do mercado envolvendo pesquisa e desenvolvimento e que a política Patent Box é mal orientada em relação à pesquisa, pois está voltada para a receita resultante da tecnologia patenteada e não para a pesquisa e inovação em si. Além disso, os autores sustentam que a política Patent Box aumentará a complexidade do sistema fiscal, exigindo uma vigilância dispendiosa para assegurar que a receita e os custos sejam adequadamente atribuídos às patentes. Eles alegam que a grande incerteza e a defasagem de tempo envolvendo a criação de tecnologias patenteáveis irão se contrapor aos incentivos. Como a colaboração internacional é cada vez mais comum, não existe nenhuma garantia de que a pesquisa adicional que é incentivada será realizada no país que está introduzindo essa política. Mito 5. O problema da Europa é a comercialização. Supõe-se que a principal desvantagem da Europa em relação aos Estados Unidos no que diz respeito à questão da inovação é a sua falta de capacidade de comercialização, causada por problemas de transferência de conhecimento. Na verdade, os problemas da União Europeia não advêm da má circulação de conhecimento gerado pelas pesquisas, mas da falta de estoque de conhecimento das empresas menores. Isso se deve às grandes diferenças entre os gastos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto nos Estados Unidos a proporção de pesquisa e desenvolvimento e PIB é de 2,6%, no Reino Unido é de apenas 1,3%.
Na Itália, Grécia e Portugal, países que sofreram os piores efeitos da crise na zona do euro, a proporção pesquisa e desenvolvimento e PIB é inferior a 0,5%, mas o Cato 2012-P. Se os Estados Unidos são melhores em inovação, não é porque as relações entre universidade e indústria sejam melhores, não são. Ou porque as universidades americanas produzam mais empresas privadas, spin-outs, não produzem. Isso apenas mostra que há mais pesquisas sendo feitas em mais instituições, o que gera maior habilidade técnica na força de trabalho. Salter, 2000. Além disso, nos Estados Unidos, há uma divisão no financiamento entre pesquisa em universidades e desenvolvimento de tecnologia em estágios iniciais em empresas. Com as universidades europeias fazendo ambas as coisas, corre-se o risco de gerar tecnologias não apropriadas para o mercado. Por isso, não há um problema de qualidade de pesquisa nas universidades europeias, tampouco na colaboração entre indústria e universidades, que provavelmente ocorrem com mais frequência no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Como também não há problema em universidades gerarem empresas, o que ocorre com mais frequência na Europa do que nos Estados Unidos, apesar de haver grande preocupação quanto à qualidade das empresas geradas. Salter et al. 2000, Nightingale 2012. Se falta às empresas europeias capacidade para inovar, então as políticas de transferência de tecnologia são inúteis. De modo geral, na literatura da economia da inovação costuma haver referências ao paradoxo europeu. A conjectura de que os países da União Europeia têm um papel de liderança global na produção científica de alto nível, mas ficam para trás na capacidade de converter essa força em inovações geradoras de riqueza. Doze, Lerena e Labine, de 2006, sustentam essa posição fornecendo evidências para mostrar que a razão da fraqueza europeia não é, como se costuma alegar, a falta de parques de tecnologia ou interação entre educação e indústria. É um sistema mais fraco de pesquisa científica e a presença de empresas mais fracas e menos inovadoras. Entre as implicações políticas estão menor ênfase em networking e mais em medidas políticas destinadas a reforçar a pesquisa de fronteira, ou, dito de outra forma, melhor divisão de trabalho entre universidades e empresas, em que as universidades devem se concentrar na pesquisa de alto nível e as empresas em desenvolvimento tecnológico. Segundo um ponto de vista alternativo, expresso com frequência, a Europa carece de mercados de ações suficientemente especulativos para induzir investimentos de capital de risco. Janway 2012. Apesar de certamente haver problemas com a indústria de capital de risco europeia, e talvez não haja um equivalente ao Nasdaq, essa visão ignora o quanto o modelo abertamente especulativo dos Estados Unidos prejudica a inovação. O problema é que a ideologia que cerca tanto o papel do capital de risco, o papel do mercado de ações da inovação e a análise da origem da inovação impediu que se mantivesse um equilíbrio saudável entre especulação e investimento ao longo do tempo. Mito 6. O investimento empresarial exige menos impostos e burocracia. Apesar de não haver um componente de pesquisa e inovação, não existe uma relação linear entre pesquisa e desenvolvimento, inovação e crescimento econômico. Embora seja importante que as fronteiras da ciência avancem, que as economias desenvolvam os pontos de intersecção e redes que permitem a transferência de conhecimento entre diferentes organizações e indivíduos, isso não significa que o subsídio da atividade de pesquisa e desenvolvimento por si só em empresas individuais seja a melhor forma de usar o dinheiro dos contribuintes. Apesar de ser senso comum que existe uma relação entre a decisão de desenvolver pesquisa e desenvolvimento e seu custo, mito 1, pesquisas qualitativas sobre a eficácia dos créditos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, tanto em empresas grandes quanto em empresas pequenas, fornecem poucas evidências de que eles tenham afetado positivamente a decisão de desenvolver pesquisa e desenvolvimento, em vez de simplesmente providenciar uma transferência financeira para algumas empresas que já fizeram isso. Também existe, em muitos países, um problema potencial no âmbito do atual sistema de créditos para pesquisa e desenvolvimento, que não exige a prestação de contas das empresas para a comprovação das inovações efetivamente realizadas ou se elas simplesmente procederam ao desenvolvimento do produto de acordo com as práticas rotineiras. Por isso, à medida que se constrói o Estado empreendedor, seria mais eficaz usar uma parte dos gastos com créditos tributários para pesquisa e desenvolvimento na contratação direta do avanço tecnológico em questão. Recentemente, a Holanda introduziu um crédito fiscal para pesquisa e desenvolvimento
que não visa a receita facilmente falsificada, mas os trabalhadores, e isso se mostrou mais eficiente, criando o tipo de complementariedade que os créditos fiscais em pesquisa e desenvolvimento baseados no rendimento não oferecem. De modo geral, como enfatizou Keynes, o investimento empresarial, principalmente o investimento inovador, é uma função do espírito animal, aquela intuição dos investidores em relação às perspectivas de crescimento futuro. Em grande medida, eles são afetados não pelos impostos, mas pela força da base científica de uma nação, seu sistema de criação de crédito e sua qualidade de educação, e por conseguinte, do seu capital humano. Os cortes de impostos na década de 1980 não produziram mais investimento em inovação, só afetaram a distribuição de renda, aumentando a desigualdade. Pelo mesmo motivo, zonas industriais que são focadas quase exclusivamente em benefícios fiscais e mecanismos reguladores enfraquecidos não são zonas de inovação. Seria melhor economizar esse dinheiro e investi-lo em parques científicos administrados corretamente, em relação aos quais existem mais evidências do que haverá inovação. É importante que a pesquisa de inovação, que a política de inovação, resista ao apelo por medidas fiscais de diferentes tipos, como a Patent Box, analisada acima, ou créditos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, a menos que sejam estruturadas de tal forma que levem a investimentos em inovação que não teriam acontecido de maneira alguma, e as evidências reais confirmam isso. Acima de tudo, é essencial que os formuladores de políticas tomem cuidado com empresas que se queixam dos impostos e da burocracia, quando ficou claro que suas ações globais refletem uma preferência por regiões em que o Estado está gastando precisamente naquelas áreas que geram confiança e o espírito animal em relação às possibilidades de crescimento futuro. Este capítulo argumenta que muitos dos pressupostos que fundamentam as atuais políticas de crescimento não devem ser levados a sério. Há mais ou menos uma década, formuladores de pesquisa de políticas em busca de substitutos para o crescimento econômico ficaram atentos a coisas que podem medir como gastos como pesquisa e desenvolvimento, patentes, investimentos no capital financeiro e o número de empresas pequenas consideradas importantes para o crescimento. Tentei desmistificar essas suposições e agora me volto para o maior mito de todos, o papel limitado do governo na produção de empreendedorismo, inovação e crescimento.